A solução para o problema é mídia digital. Então vamos fazer mídia digital, vamos ir para o Google, E no projeto do Boi Pioneiro foi diferente porque a família não abriu mão de falar, olha, a gente não abre mão de qualidade e de atendimento. Olá, você que está nos acompanhando em mais um episódio do MacCast. O MacCast é uma iniciativa do Mackenzie com a produção do MacPlay. E nós estamos aqui hoje em mais um episódio da série Vivendo e Aprendendo, Essa é a Minha História. Essa série é uma produção em conjunto com o projeto de extensão da promoção do desenvolvimento dos negócios familiares. Esse é um projeto de extensão vinculado ao nosso mestrado profissional em administração do desenvolvimento de negócios. E hoje a gente tem aqui o prazer de estar com a Andressa e o Alexandre no episódio que tem o seguinte título: A estruturação de uma empresa familiar de varejo de carnes. A gente vai contar aqui um pouquinho, né, a história, a trajetória, todos aí os desafios da empresa Boi Pioneiro. Estamos aqui, como eu falei, com a Andressa de Barros Battaglini, que é a diretora administrativa da empresa, e com o Alexandre Primo, que é consultor, é egresso do nosso mestrado profissional em administração do desenvolvimento de negócios e foi orientado nesse trabalho de conclusão do seu mestrado pelo professor Marcos Franklin, que é o líder desse nosso projeto. Então, Andressa, Alexandre, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos. Prazer recebê-los. Então, né, vamos lá. Eu já dei a pista aqui para a nossa audiência, né, da Boi Pioneiro. Contem para a gente um pouquinho a história da empresa. Sim, bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, poder dividir a história do Boi Pioneiro e contar um pouquinho de toda a parte de desafios e todas as coisas que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Bom, Boi Pioneiro é uma empresa de mais de 50 anos no mercado. Foi fundada pelo meu pai, Aurélio, e minha mãe, Joselice. O meu pai veio de Portugal para o Brasil e ele começou a trabalhar em açougue. Ele tinha mais ou menos, acho que uns 14 anos, naquela época podia trabalhar, né, com essa idade. E aí ele começou a se destacar. O dono do açougue achou muito interessante a forma como ele lidava com a carne, tão jovem, né? E ele foi agregando mais experiência, pegando mais experiência. E quando chegou um pouquinho mais para frente, quando ele já estava mais adulto, mais jovem ainda, muito jovem, ele mostrou que estava super interessado e ele foi um dia tomar um café na padaria, perto de onde ele morava, e ele encontrou um dono de açougue, e eles começaram a bater um papo, e ele mostrou que estava trabalhando, e ele já tinha ouvido falar do meu pai, já, porque nesse mundo, né, do comércio, antigamente ainda, né, as pessoas se conheciam, os comércios eram poucos comércios. E aí disse que ele estava super interessado em saber como é que ele estava trabalhando, e ele começou a contar. E aí ele falou que tinha vontade de ter um açougue. E ele falou, não seja por isso. Aí ele falou, como assim? Não, então eu vou te dar uma das minhas lojas e você vai comprar essa loja e você vai me pagar com lucro. Olha, conversa num café de padaria surgiu isso. E ele falou, bom, então tá bom. Ele falou, mas você confia em mim? Ele falou, confio, tenho certeza. Que era Patrício, né? Meu pai português, o dono do açougue também português. Ele falou, não, Patrício, eu confio. E aí, ele falou, então tá bom, e eu te pago você me paga com o lucro. Bom, meu pai começou a trabalhar, era um açougue numa região da Zona Sul, na Vila Filomena, e ele começou a trabalhar, junto com a minha mãe, e em 3 anos ele pagou todo o valor do açougue e ainda sobrou uma reserva. Com essa reserva, ele foi abriu outra loja, e assim ele foi abrindo as lojas até ele chegar a ter mais ou menos 10 lojas. Né? Hoje nós temos 5 lojas, mas ele já chegou a ter 10 lojas. Foi uma trajetória bem bonita. Que bacana, muito legal. E em quanto tempo ele conseguiu, né, sair da primeira loja até chegar aí em 10 lojas? Bom, em 3 anos ele conseguiu comprar a segunda, conseguiu comprar a segunda, e mais ou menos uns 7 anos, 8 anos, ele já tinha essas 10 lojas. Uau, que bacana. Foi muito rápido. Naquela época, acho que as coisas eram um pouco mais fáceis, né? E isso a gente está falando mais ou menos o quê? Década de 80? 70, 80. Isso mesmo. Eu era pequena ainda. E aí, como você entrou no negócio, Andressa? Bom, eu entrei há 16 anos atrás. Eu trabalhei em outras empresas. Também muito jovem, né? Menor aprendiz.
E aí vim para São Paulo, fui para Porto Alegre, morar em Porto Alegre. Voltei para São Paulo com um filho pequeno. E eu falei, não, agora eu preciso trabalhar em alguma coisa que eu possa ter um pouco mais de liberdade, né? Com um filho pequeno, a gente precisa dessa liberdade. O mundo corporativo, às vezes, toma um pouco desse nosso tempo, né? E eu optei por cuidar do meu filho e também continuar trabalhando. E aí pedi para os meus pais, falei, olha, eu quero ingressar na empresa. E no primeiro momento, não. Não queriam que eu entrasse de jeito nenhum. Não, porque você fez faculdade, porque você tem que fazer outra coisa, porque a gente quer um futuro melhor para você, porque eles sempre querem, né, algo diferente para os filhos. E eu falei, não, eu quero. Não, mas você não vai. Eu falei, não, eu quero, por favor, me dá essa oportunidade. Eu quero colocar esse meu conhecimento dentro da empresa, o que eu aprendi no mundo corporativo e quero juntar, né, com o que vocês conhecem aqui do açougue e do cá. Bom, aí minha mãe falou assim, tá bom, vou pensar. E aí eles conversaram, depois ela me deu, né, uma resposta, falando, tudo bem, você pode ingressar na empresa. Você passou no processo seletivo. Isso, passei no processo seletivo da família. Bom, e aí eu comecei a trabalhar, e aí aos pouquinhos ela foi liberando o trabalho, porque tem essa resistência também, né? Sim. Então, quando você entra numa empresa e aí você vê o dono olhando, apesar de eu ser filha, e tomando um pouco de conta daquilo que ela já fazia. Né? O que ela ia dar para eu fazer? Eu ia tomar conta do quê? Né? E o meu pai também, não, mas ela vai tomar conta dessa parte? Não, mas isso eu já faço. Ah, mas eu tenho um jeito diferente de fazer? Ah, então tá bom. Como é que é esse jeito? E aí você vai, de pouquinho em pouquinho, eu fui conquistando o meu espaço dentro da empresa e ela foi liberando também esse espaço para mim, né? E o meu irmão também trabalha com a gente. Eu ia perguntar isso, se você foi a primeira, se você tem irmãos. Eu tenho 2 irmãos, a minha irmã também é do ramo, mas ela tem as lojas dela. Mas você foi a primeira atual ou quando você entrou o seu irmão já estava? Meu irmão já estava, ele já estava na empresa há uns 10 anos mais ou menos. Ele também é engenheiro formado, também quis trabalhar com os meus pais, mas para ele foi mais fácil, eu acho. Né? Ele já logo saiu da faculdade e não quis trabalhar na área dele. E já começou a trabalhar com meu pai. Meu pai foi ensinando para ele, né, o passo a passo, como é que lidava com a carne, porque a gente vivia o mundo da carne, mas sem conhecer. Sim, né? Então a gente ia nas lojas, via como que acontecia a operação, mas não tinha a menor noção. E aí o meu irmão começou com toda essa parte da operação junto com meu pai, a compra da carne, né, que é uma parte bem importante, né? Afinal de contas, você compra o que vai vender, tem que ter qualidade, tem que saber como comprar, e ele começou com essa parte. E aí logo depois, depois de uns 10 anos mais ou menos, eu cheguei para agregar. Que legal. Eu vou querer saber um pouco mais de como foi essa sua entrada e esse seu desenvolvimento, mas teve uma coisa que me chamou a atenção nessa sua fala agora, que foi o papel da sua mãe. Então, assim, o negócio, né, começou na experiência do seu pai, que já era do ramo, que foi se construindo enquanto profissional, atuando, né, nesse mercado dos açougues, mas me pareceu, assim, que ele ter encontrado essa parceira, essa sócia aí foi muito importante. Conta um pouquinho dessa história, então como que foi a participação da sua mãe desde o começo do negócio, né? E como ela foi se desenvolvendo e como que é aí a presença dela lá. Bom, eu lembro do meu pai contando que eles começaram a trabalhar juntos, né? Então ele recebeu essa proposta para começar a trabalhar com esse açougue e eles já eram casados, muito jovens. E aí minha mãe ficou no caixa e meu pai cortando carne. Eram os dois, somente os dois. E eu lembro dele contando que tem uma ladeira bem íngreme para chegar nesse açougue e ele empurrava a minha mãe grávida. Olha! Ele ia atrás, a minha mãe ia subindo cansada, e era rua de terra, e ele ia empurrando a minha mãe para ela chegar. E assim, minha mãe nunca teve medo de trabalho, né? Então ela é uma pessoa que trabalha muito, ela trabalha até hoje, ela tem 76 anos e está atuando, meu pai com 80 também atuando. E eles tiveram uma parceria muito grande. Foi muito legal porque eles conseguiram unir, assim. Minha mãe sempre uma pessoa muito agregadora, muito próxima dos funcionários e tá no caixa, né? Quando eles começaram a contratar pessoas e aí as pessoas começaram a entrar, ela saiu do caixa, foi para a parte administrativa. Aí eles montaram um escritório em cima de uma das lojas e começou aquilo. A parte de organização, né? Ela é muito organizada, dona Júlia. Muito organizada. Então uniu o útil ao agradável, né? Meu pai com toda a experiência que ele tinha da carne. Técnica, né? Técnica, exato. E minha mãe com essa coisa agregadora, muito interessada, muito motivada, né? Uma pessoa assim que vai e faz.
Que bacana, porque é algo que a gente vê com recorrência, né, em empresas familiares que acabam tendo uma história de sucesso, né, uma história longeva, é justamente isso, né, como não ficar restrito a uma única pessoa da família, né? E sim ter essa coesão, né? Essa agregação, assim. Então, acho muito legal. Mas me conta um pouco mais da sua entrada. Então, no primeiro momento, você falou que teve essa resistência, né? E aí você falou que passou no processo seletivo, conseguiu entrar. E como foi? No começo, o que você fazia? O que você precisou... Quais foram aí os grandes desafios que você precisou vencer para você expandir sua atuação e ganhar confiança aí dos seus pais, né, dos seus patrões? Sim. Como que foi esse processo? Bom, minha mãe começou me passando a parte mais fácil, né? Aquilo que ela julgava. Aquilo que não tinha perigo, né? Isso, não, só que não tem perigo ela fazer, então pode passar para ela, né? E na época minha tia também trabalhava com a gente. Então ela falava para minha tia, não, passa isso para ela. Tá, e minha tia passava. Eu comecei a fazer os caixas, mas era dividido, os caixas das lojas, que era super importante fazer, que é uma parte que a gente tem que ter bastante atenção. Aí comecei fazendo caixa da loja menor. Aí eu fiz 2, que aí eu terminava o trabalho. Para mim era muito simples fazer aquilo. E né? você vindo de empresa grande, né? Imagina minha mãe com a calculadora, pegando a fitinha do caixa e passando item por item e somando aquilo tudo. E aí, de repente ela viu a gente lidando com o computador. Né? Então já era uma fórmula, então você jogava as coisas no computador, na planilha de Excel simples assim, e dava o resultado do caixa. Ela não entendia como é que aquilo acontecia, né? Sim. E aí minha tia começou a passar, não, olha, faz isso, então agora você libera isso para ela, libera aquilo para ela. E a minha tia continuava com o RH. E aí ela falou, não, agora então tá bom, então agora acho que você já está pronta para começar a fazer a parte dos funcionários. Aí eu fui tomando pelas beiradas, comecei a fazer o apontamento dos funcionários, olhar cartão de ponto, benefício. E aí eu comecei a mostrar para ela que a gente podia mudar, que a gente podia agregar coisas novas, né? Não só da tecnologia, mas também buscar novos fornecedores, buscar novas empresas. Mas por que a gente compra a cesta básica dessa empresa? Por quê? Porque há muito tempo a gente compra, né? Por que não fazer uma cotação com outra empresa? Tá bom, agora a gente precisa colocar sistema nas lojas, né? Chegou um momento que a gente não podia mais trabalhar na mão. Várias lojas, né? Não tinha mais como fazer aquilo na mão. Precisava ter sistema, então eu fui atrás e comecei a correr atrás dessas coisas e eu acho que ela se identificou um pouco comigo. Aí foi a hora que virou a chave da minha mãe. Quando ela percebeu que eu tinha muito dela, só que óbvio, numa outra geração. Sim, né? Bem mais pra frente. Era uma versão up to date. Isso! Total, né? Nova versão, 2023, né? E era Dona José 4.0. Isso. E aí ela falou, não, acho que dá para confiar. E sempre me elogiando muito, né? E aí vem a coisa da mãe, né? Sim, do orgulho, né? Não, eu tenho certeza que ela vai dar conta. E ela elogia como eu falo com os funcionários, a forma como eu trato as pessoas, o respeito que vem deles também, né? Isso é uma coisa que foi muito plantada pelos meus pais na empresa. E você sentiu, por parte dos funcionários, alguma resistência no começo? Porque é a filhinha dos donos que, né, agora quer vir brincar de ser empresária aqui, né? Isso, exatamente, muita dificuldade. Logo que eu cheguei, eles não me respeitavam. De jeito nenhum. É a filha do dono. E assim, isso a gente fica sabendo pela Rádio Peão, né? Então, ela é a filha do dono, né? É uma menina, porque eu era jovem, você devia ser né? jovem, sim. E, uma menina, tá vindo, tá chegando. Como é que vai ser essa construção, né? E, de novo, eu fui mostrando que eu tinha respeito, assim como os meus pais tinham, né? Que eu estava ali para aprender. Então, eu mais aprendia com eles do que eles comigo. Então, eu sempre tive um canal e eu estabeleci esse canal direto, né? A minha mãe, quando a minha tia entrou na operação da empresa, a minha mãe foi saindo um pouco desse contato com os funcionários. Quando ela mudou o escritório, eles ficavam na loja e ela saiu da loja e montou um escritório fora. Então ela perdeu um pouco desse contato e eu trouxe esse contato de volta, né? Então ela ficou muito feliz e assim, foi tudo de bom, foi muito legal, assim. Hoje eu estou super feliz deles me respeitarem, né? Então eu consigo perceber o quanto eles me respeitam e dão valor para o que eu falo. Sim, né? Você conseguiu legitimar a sua posição, né? Exatamente. Então, tudo eles perguntam para mim. Não, e quando eles falam assim, não, se a Andresa falou, tá correto. Que sabe que a empresa é uma empresa que respeita os funcionários
e que leva tudo muito a sério, né? Então, eles mostram isso para mim quando eu falo alguma coisa e eu percebo do outro lado. Ah, então tá bom, entendi. Tá certo, se você tá falando, tá falado. Sabe? Então, mas eu aprendo todo dia com eles, né? Sim, uma troca. Sim. Não, eu acho que no que você está falando, você não usou essa palavra, mas acho que implicitamente ficou a humildade também, né? Com que você chegou de respeitar que já tinham pessoas ali, seja sua mãe, seu pai, sua tia, sejam esses funcionários que já tinham uma história, né? E que você estava ali para aprender num primeiro momento, né? E a partir desse aprendizado, ir incorporando novas ideias e trazendo outras coisas, né? E eu acho que conseguir mobilizar esse time para que te aceitasse e a partir disso passasse a te ouvir, né? E vocês trabalhando em equipe, eu acho que deve ter sido o grande motivo aí de ter dado certo. Com certeza. Né? Legal. Você me disse uma coisa que eu até anotei para não esquecer de perguntar, que o grande motivador para você decidir, né, então, migrar da sua carreira corporativa para lá, teve muito a ver com a sua maternidade, isso. Né? E com uma sensação, então, de nesse pós-maternidade você querer ter mais liberdade, né, mais independência, não ficar tão ali amarrada, né, as algemas aí do mundo corporativo, né? E eu vejo que isso, nossa, foi há 16 anos, né? Eu vejo que não era uma coisa muito comum naquela época, hoje talvez mais, né? Eu vejo que hoje muitas mulheres e mesmo homens também fazem decisões de carreira muito pautadas na qualidade de vida, né? Depois da pandemia isso ficou mais evidente ainda, né? Alexandre, eu acho que sim. Eu acho que na pandemia a gente foi meio que forçado a ficar dentro de casa e a acompanhar o desenvolvimento dos filhos, né? E viver nesse ambiente. E acho que felizmente para muitos isso foi muito bom, né? E aí as pessoas ressignificaram. Aquela coisa de você estar em casa acompanhando teu filho na escola, por exemplo, assistindo aula online, como que a gente ia ter oportunidade disso? Sim. De estar lado a lado com seu filho, ele assistindo aula e você trabalhando. Sim. Nunca se imaginou isso. Que né? tem lá seus estresses, né? Porque... Lógico. Mas eu acho que trouxe aí um fortalecimento de vínculo, né? E que muitas pessoas hoje têm feito decisões de carreira pautadas nisso, em preservar essa proximidade. E você, fazendo um trocadilho, foi pioneira, né? Total. Porque lá atrás você pensou nisso. E aí, atendeu sua expectativa? Ou atendeu? Você conseguiu manejar melhor essa... Sim, além de ser assim, eu estar ali junto com a minha mãe, né? Que aí eu falava, mãe, meu filho tá doente. Não precisava nem provar que meu filho tá doente. Né? Ou qualquer coisa, se ela duvidar, você fala, vai, é o seu neto que tá doente. Precisava trazer atestado. Vó amolece. Né? E falava, vai, mãe, ele acordou, não acordou bem. Não, filha, fique em casa, cuide do seu filho, depois você vem, não se preocupa, a gente aqui toca, né? Mas sempre com muita responsabilidade, e isso é muito importante. Porque não é porque você tem a flexibilidade que você vai ser irresponsável. Sim. Né? Então eu sabia o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que entregar. Né? Então eu sabia que muitas coisas dependiam do meu trabalho. Então ao mesmo tempo que eu tinha liberdade de sair para levar o médico, eu retornava se fosse necessário. Deixava meu filho em casa com alguém, ou com a pessoa que cuidava, ou com o pai, para poder voltar para a empresa. E aí não tem horário. E aí se você precisar ir à noite você vai, se você precisar fazer uma mudança, mudar de escritório, no final de semana você faz. E se você precisar ir na loja de manhã cedo, ou à tarde, ou fora do horário de trabalho, você acaba fazendo, né? Então, é unir realmente o útil ao agradável, né? E foi ótimo, foi, assim, maravilhoso. É importante você falar isso, porque eu acredito que muitas das pessoas que estão assistindo a gente, de alguma forma, se sensibiliza com essa questão e se identifica, né? E eu acho que o mais valioso é ter essa consciência de que tem ganhos, mas também tem o outro lado, né? Então, lógico, você vai ter a flexibilidade de poder entrar só depois da hora de deixar na escola, de poder sair para acompanhar no médico e tal, mas assim, se você não repor ali a sua presença e desenvolver o trabalho, é o seu negócio, né? Então, não vai, né? Não vai ter nada. É o senso do dono, né? Exato. Tenho que voltar. Não posso falar simplesmente, então, mas eu não vou nem hoje, nem amanhã, depois de amanhã. Não, dá um jeito, faz em casa. Sim.
né? Mas tem que entregar aquele trabalho. Muito bom. Andresa, eu vou querer saber um pouco mais sobre como que está hoje, né, a estrutura lá e como que depois dessa fase aí de provar, né, a sua competência, como você se desenvolveu, mas eu quero agora falar um pouco com o Alexandre. Alexandre, eu soube que você, como consultor, né, e como aluno egresso aqui do nosso mestrado profissional, você foi nosso aluno, desenvolveu, né, foi orientado pelo professor Marcos Franklin e desenvolveu um trabalho de conclusão sobre uma estruturação, uma reestruturação lá da Boi Pioneiro. Conta um pouco pra gente como foi isso, por que você veio aqui para o mestrado e de onde surgiu a ideia, né, de usar esse cliente seu como base para o seu trabalho de conclusão. Conta um pouco para a gente isso. Claro. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Imagina, a gente agradece. A vinda aqui para o mestrado foi no sentido de me atualizar. Uhum. Então, assim, eu sempre fui executivo do mundo corporativo, então a gente cai no mundo de você sempre estar se preparando tecnicamente. Então, meu histórico sempre foi marketing. Então, você acaba fazendo vários cursos, mas sempre dentro daquilo que a empresa precisa, né? E o mestrado, para mim, eu senti necessidade de ter realmente uma metodologia de trabalho, né? Na época, eu já estava prevendo que eu iria sair do mundo corporativo para me tornar um consultor. Então, obviamente, a questão teórica é muito importante, mas o fator decisivo foi a metodologia, né? Então, a decisão de fazer a aplicação disso na empresa Boi Pioneiro, porque era uma empresa familiar, era uma empresa que aparentemente estava passando por um processo de inicial de reformulação, até porque isso foi um pouco antes da pandemia. Na verdade, o meu contato com eles foi exatamente no início da pandemia, onde o segmento de carnes não estava bem, né? A população brasileira vem consumindo menos carne, o poder aquisitivo vem caindo, a gente sabe uma série de fatores, não é o caso de explicar aqui, mas existe uma exportação muito grande da carne brasileira para outros países, o que faz com que o segmento foi impactado, muito impactado. Então, chegou ao meu conhecimento que a empresa estava passando por isso, falei, bom, vamos fazer então a aplicação da metodologia para a gente entender o problema e ver o que pode ser feito para realmente dar uma visão para vocês de médio prazo, né? Porque o que eu percebo tanto desse projeto como de outros, né, é que a empresa familiar normalmente ele está tão envolvido na operação, na rotina do dia a dia, que ele acaba muito pouco tempo dedicando em olhar a empresa para o médio prazo. Não vamos nem dizer no longo prazo, mas no médio prazo. Então, a estruturação da empresa, ela começou, acho que pela fala da Andresa, deu para perceber que os princípios da família estão intrínsecos no negócio, né? Então, organização, respeito, lealdade. Então, a aplicação da metodologia toda começa quando você tem o primeiro bate-papo com a família, né, com os líderes, né, da empresa, e tenta entender a cultura da empresa. É muito importante entender, bom, como o piano toca aqui dentro, né? E a partir daí fazer a implementação da metodologia, né? Que passou por todos os, vamos chamar de stakeholders, né? Todas aquelas pessoas que estão envolvidas no processo. Então, fizemos análise de dados secundários de mercado para entender para onde o segmento está indo, né? O que está acontecendo com o segmento de carne no Brasil. Muitas conversas com a liderança, com os sócios e com a Andresa, diretora. Conversas com os funcionários da empresa, para ouvir deles, né? Então, qual que é a cultura da empresa? Existe uma cultura? Né? Como que vocês percebem, né, a empresa? Ouvir cliente. Então, nós fomos na rua, né, fazer entrevista com o cliente, com pranchetinha, com palm top, com entrevista por telefone para entender esse cliente, né? Muita conversa, muita análise disso em conjunto com os líderes da empresa, e aí o trabalho foi se desdobrando, né? Foi um trabalho que, obviamente, né, no início você tem uma resistência grande por parte da família, porque tu imagina, olha a dificuldade que a Andresa teve de ser aceita no negócio. Imagina sendo um consultor que está caindo ali para pegar números da empresa, para entender resultados, enfim. Então, acho que foi um processo de construção, né? A verdade é essa. Então,
tivemos a parte de diagnóstico, elencamos alguns caminhos, algumas estratégias que na metodologia de solução de problemas do mestrado do Mackenzie, a gente tem uma etapa onde a gente faz a apresentação das estratégias, né, das alternativas de estratégia. Isso tudo decidido com eles. Então, olha, vamos por aqui, temos 3 alternativas, vamos priorizar essa e depois a execução, né? E acho que assim, o grande sucesso do projeto em si é você ter uma planilha que a gente implantou realmente um scorecard, onde a gente definiu as prioridades e a gente ia acompanhando. Então, semana a semana, com pouco tempo que eles têm, né, que eles tinham para dedicar para esse trabalho, porque eles estão na operação, então é difícil você pegar um tempo para realmente pensar, né, o que vai ser do negócio daqui 2, 3 anos. Então, nessas reuniões a gente ia acompanhando com poucas prioridades, mas todas muito importantes, e aí controlando os indicadores e a coisa realmente foi implementada como teria que ser. Legal. E pelo que eu entendi, aí me complementa ou me corrige, o que você desenvolveu foi um modelo de gestão para eles, é isso? Onde tinha aí toda essa parte de acompanhamento de indicadores, mas era algo para o negócio como um todo ou estava muito voltado, de repente, a um projeto específico, a algo aí pontual? Fala um pouco disso. O projeto do Boi Pioneiro, vou tentar resumir aqui porque é bastante extenso, mas ele passou por uma reestruturação completa do negócio. Então, assim, como qualquer empresa familiar, existia uma forma de avaliar os resultados. Então, o primeiro passo foi, tá bom, vamos colocar isso no papel, vamos olhar realmente qual é o demonstrativo de resultado da empresa, como a empresa está saudável, a empresa, como está a margem da empresa, receita líquida. Então, isso tudo já deu uma clareza gigantesca. Não havia isso antes. Que não existia. Existiam formas de controle, mas não da forma, vamos dizer, não vou dizer correta, mas a maneira clara de visualizar. Talvez tinha o lado mais contábil, mas não gerencial, né? Exatamente. De se apropriar daqueles dados e transformar em informação. Tu resumiu perfeitamente. Tinha o controle contábil, mas não gerencial. Então, o primeiro ponto eu acho que assim, um dos grandes ganhos que teve já foi, que a gente atingiu, foi ter essa clareza do negócio. Então, qual foi o resultado? O que eu preciso buscar o mês que vem? Começa a plantar aquela semente da meta, né? Porque a empresa familiar, normalmente, óbvio, não vou generalizar isso, mas ela vive com o passado, olhando o que aconteceu, e não com aquilo que tem que acontecer. Então, e aí como o trabalho foi construído com o Andresa, com o Marco Aurélio, com a dona Josi, a gente foi tomando as decisões muito de forma conjunta. Então, por exemplo, reorganização da hierarquia da empresa. Então, a empresa familiar também tem essa característica, né? Acontece um problema, acontece uma situação, todo mundo acaba se envolvendo. Então, é muita energia colocada de várias pessoas numa mesma situação, né? Então, vamos definir as caixinhas. Então, ela é a diretora administrativa, o Marco Aurélio é o diretor comercial financeiro, a dona Josi é responsável por contas a pagar, ou seja, vamos definir quando alguma coisa acontecer, quem tem que correr atrás. Então, isso acho que é um ganho para uma empresa familiar muito grande. Porque você acaba tendo as pessoas, os donos dos problemas, vamos dizer assim. Então, passou por essa definição. Outro ponto, gestão de processos. Então, como é o processo de treinamento de funcionários? Como é o processo de compra da empresa? Então, ou seja, vamos colocar isso no papel. Vamos tornar isso padrão para a empresa. Então, esse foi um segundo ponto. O terceiro ponto como a gente vai comunicar a empresa para o mercado, né? Porque também existe aquela questão, não, sempre foi assim, o cliente está satisfeito, ele convida outro cliente que vai comprar. E hoje não é mais assim, né? Hoje tu precisa estar presente na vida do teu cliente. Então, fizemos toda uma reestruturação da comunicação. Foi criado um website, o tal do Google Meu Negócio, um WhatsApp de atendimento para entrega delivery. Isso foi se mostrando muito positivo em termos de resultado. E, assim, óbvio que não foi o resultado do meu trabalho, mas sim do fato da família ter me visto como uma pessoa que estava ali para agregar, né? E não... Que é o que acontece, né? Como esse cara que está chegando aqui acha que conhece mais o meu negócio do que eu, né? E então isso um desafio que a gente tem que vencer. Então, feito isso e a gente evoluindo com o projeto e com os resultados acontecendo, que aí sim falou, não, então realmente estamos no caminho e o projeto foi amplamente implementado.
E aí, Andressa, quais foram os benefícios desse projeto? Agora é a hora, hein, Alexandre? Ó. Vamos ver. Inúmeros, né? Porque a gente teve uma nova visão da empresa, né? A gente percebeu que daquele jeito não dava mais para ser. E depois que você vira a página, não tem mais como voltar, né? Então você aprende que você precisa controlar, que você precisa treinar, que você precisa saber o que você está fazendo e para onde você vai. Então, um grande problema, acho que, de empresas familiares é não saber qual é o destino. Sim. Qual é o seu objetivo para daqui 5 anos? Cri. 5 anos? Não, eu sei o que eu vou vender amanhã. Eu sei o que o meu preço de amanhã. Né? E é um mercado muito dinâmico. Ainda mais no varejo, né? Mas não, tá errado. Você tem que pensar lá na frente, você tem que pensar o que você quer, quem vai tomar conta da empresa quando você se for. O Alexandre fez várias provocações, né? Só fazer um adendo do que você está falando, porque assim, para o mundo corporativo, eu trabalhei 30 anos no mundo, 33 para ser mais preciso no mundo corporativo, essa questão de você ter as metas de venda, todo mundo aqui sabe, né? O budget, quanto eu tenho de budget, quanto eu tenho que atingir, é parte básica do negócio. Então, ou seja, são ganhos, como eu estava falando, né? Dela ter essa visão, você fala, bom, eles já estão em outro patamar. Desculpa. Imagina. Então, assim, a gente precisava se mexer de alguma maneira, né? E quando lá atrás, quando a empresa começou a ter problemas, a gente pensou assim, bom, o que a gente vai fazer? Na nossa competência aqui, está fugindo do que a gente consegue fazer. Então, vamos buscar uma ajuda externa. E isso é importante que as empresas façam, né? Assim, que elas busquem uma ajuda para poder entender do negócio. Porque é aquela história, entende de carne, né? Meus pais entendiam de carne, estava ali naquele negócio, naquele mundo fechado, cercado, e não abriu muito a cabeça, né? Minha mãe não vai ficar muito brava comigo, nem meu pai, mãe não fica brava. Mas precisava ser feito, claro, sabe? Eles precisavam ter essa ideia de que uma ajuda externa tinha que chegar, né? Para mostrar uma outra visão, né? Que poderia ser diferente, né? E o Alexandre veio assim, dando aquelas cutucadas, né? Quem que vai ser no futuro? Como é que vai ser? Quem que vai estar aqui? Quem que vai sentar nessa cadeira? Aí a gente, nossa, mas a gente não pensou nisso antes. Então, assim, meta, né? Qual é a meta da semana que vem, do mês que vem? Como que vocês vão chegar até lá? Então, assim, ele mostrou tudo isso pra gente, né? E a questão das caixinhas também, isso foi super importante. Pra dividir as funções, né? Era isso. Problema, todo mundo. Era aquela história, né? Vinha todo mundo, corria, pegava, não, o que a gente vai fazer? Começa aquela... Como se fosse um problema de casa, né? Isso. Estourou o cano, vai todo mundo ali, todo né? mundo pega o pano, outro pega o balde, outro seca, outro sai correndo, liga pro encanador. E não é assim. Né? Assim, até complementando. O que eu tenho visto em outras situações é que assim, a solução para o problema é mídia digital. Então vamos fazer mídia digital, vamos ir para o Google, E no projeto do Apoio Pioneiro foi diferente porque a família não abriu mão de falar, olha, a gente não abre mão de qualidade e de atendimento. Então, ou seja, antes da gente pensar em comunicar, eu preciso garantir que eu tô indo dos princípios da minha família, porque o meu pai, né, ele sempre comentava, o meu pai fundou a empresa com esses princípios. Eu quero oferecer produto de qualidade, quero dar um bom atendimento, né, a um preço justo, certo? Então, assim, isso a gente não abre mão. Né? Então, ou seja, quando você tem esse raciocínio, fala, bom, então aqui já não é tão difícil, porque você vê que a empresa tem princípios, tem o propósito, fala, bom, agora vamos organizar isso. Depois que a gente tiver com isso muito bem estruturado, aí a gente vai para a parte de comunicação. Né? Que, na verdade, o meu papel como consultor de marketing é mostrar, e as pessoas pensam que o marketing é a mídia digital, e não é. Muitas vezes você precisa mostrar dentro de casa que a empresa precisa ter uma visão de como está o resultado, aonde quer chegar, como está a satisfação do produto, do serviço pelo cliente, e a partir daí fala, bom, se meu cliente está super satisfeito, então é a hora de eu comunicar. Se ele não está satisfeito, vamos primeiro arrumar a casa, vamos descobrir o que eu preciso melhorar para depois eu fazer a comunicação. E foi o que nós fizemos lá, né? E como é importante um processo, né? Você, Sim. Por mais simples que pareça, o processo de recebimento de mercadoria, o funcionário fazia como ele queria, né? Como ele achava que ele tinha que fazer. Nunca tinha sido orientado, olha, não, mas você tem que preencher esse papel. Mas por quê? Por isso, porque precisa ter um controle, porque se a mercadoria vier com problema, você tem que passar para frente esse problema. E aí você começa a dar nome aos bois e botar os processos ali, todo mundo caminhando para o mesmo caminho, né? E que não é todo mundo lá fazendo o que quer. Sim.
E a família, assim, nesse sentido, foi muito... eles estavam na expectativa de que algo mudasse. Como ela falou, eles estavam tão envolvidos na operação, o que precisa ser feito, né? Então, essa mudança, né, a implantação da mudança teve muito apoio deles, né, no sentido de falar, então tá bom, então já que é para fazer isso, vamos fazer. Né? E uma coisa que a gente brincava até, eu brincava muito com o irmão dela, com o Marco Aurélio, que era o diretor comercial de operações e financeiro, né? Falava, se vocês nunca fizeram um processo de chegar e pensar um negócio, pensar onde vocês querem chegar, e vocês chegaram até aqui, 50 anos, vocês conseguiram chegar até aqui com uma empresa saudável, não tá difícil a gente melhorar, né? Tá fácil, né? Foi sempre que a gente brincava e falava, é verdade. Sim, que bacana. E me chamou muita atenção na sua fala, eu acho que tem esse lado, né, lógico, da resistência, né, que eu quero que você fale agora um pouquinho depois disso, mas ao mesmo tempo também, quebrado esse primeiro estranhamento, uma abertura, uma compra da ideia, né, porque, de fato, assim, o seu trabalho é investigar ali, diagnosticar problemas e propor soluções, né? Mas só vai dar certo aquilo se for executado, e não é você que vai executar, é quem está lá, né? Exatamente. E acho que também foi muito valioso você falar, aí indo um pouco para o lado, né, profissional, quando você disse da vinda para o mestrado em busca de metodologias, né? Felizmente é algo que a gente vê bastante hoje. Eu acho que teve uma fase em que a academia e o mundo empresarial eram muito afastados, havia uma segregação muito grande, né? E hoje a gente vê que muitos executivos estão vendo valor em buscar esse aporte, né, esse suporte aí, da universidade, né, desses programas de formação continuada, de formação executiva, mestrados profissionais, né, justamente para dar ferramentas e instrumental para poder, né, realizar. Então é muito bom a gente ver, né, que você conseguiu colocar isso em prática e deu certo, né? Não, e posso falar com muita certeza, assim, a metodologia é um diferencial. Uhum. Porque você sabe exatamente por onde começar e Sim, por onde terminar. sim, sim. E como dar continuidade naquilo, né? Então, assim, não é, eu fiz um projeto de 1 ano e depois, como que se dá continuidade disso? Sim. Como que é o acompanhamento disso? Né? Então, isso é muito importante. Porque senão fica, assim, cada um tem uma forma de trabalhar. Uhum. Quem garante, né? Muito bom. Andresa, conta um pouco agora como que estão as coisas lá, né? E depois de toda essa etapa aí de vencimento, né? De conquista desse espaço que você conseguiu, como que hoje vocês estão organizados? Qual que é a participação do seu pai, da sua mãe? Como que é hoje o ambiente lá? Bom, hoje está bem mais organizado, né? Já era assim organizado, né? Da forma que a gente achava que era, nem tanto assim. Mas hoje a gente está muito mais organizado nos processos, nos treinamentos. A gente vê a importância nas coisas, assim, além daquilo que a gente já conhecia. Como é importante você acompanhar, como é importante você estar junto. Alexandre às vezes vinha e falava assim, não, vamos fazer tal coisa, isso. E a gente falava, calma, só um pouquinho, uma coisa de cada vez, né? E hoje a gente consegue dar conta. No começo realmente foi muito difícil. Sim. Porque é tudo novo, né? Então quando vem o novo, às vezes a resistência vem um pouco dessa coisa do você desconhecer. Você fala, não, mas Alexandre às vezes falava alguns termos, palavras, e a gente ficava meio perdido, assim, peraí, deixa a gente se situar primeiro, né? Então acho que tem muito disso. E aí você vai aos pouquinhos, vai aceitando a ideia, você vai colocando em prática e você vai gostando. Poxa, que legal, olha, deu resultado. Né? Então, hoje a gente tem processos nas lojas, processo de operadora de caixa, processo de atendimento ao cliente, de recebimento de mercadoria, das coisas mais simples, até de higienização de mãos, padrão de atendimento. E isso ajudou muito, fez a gente olhar de uma outra forma para o negócio. Né? A gente passou a se preocupar muito mais com o futuro da empresa do que assim com o dia a dia, né? Aquela coisa da operação, né? Meu pai está nas lojas ainda. Ele está lá nas lojas, ele gosta bastante dessa parte, né? Então ele vai... Da operação, né? Da operação. Ele vai lá, ele ensina a desossar, e aí os funcionários ficam felizes, porque ele tem muito conhecimento, né? Então, se ele desossa um traseiro, assim, em 5 minutos,
E isso fica todo mundo assim, de queixo caído, né? E eles adoram, eles gostam dessa proximidade dele, né? De estar lá na operação. A minha mãe está lá com a gente, fazendo ainda o financeiro. E hoje ela consegue, assim, ver que a empresa está indo para o lado certo. E que tudo que a gente fez, que esse trabalho foi muito importante, né? E não só do Alexandre, né? A gente fez esse trabalho com ele, mas ele abriu um leque de oportunidades. Sim. Mostrou para a gente que era importante a gente participar de feiras, a gente se inteirar sobre os assuntos do negócio. Eu né? preciso falar até um ponto, uma vez que a gente tinha uma reunião semanal, onde participava a Andresa e o Marco Aurélio, e aí um dia a gente fez a reunião das 10 às 11, e aí terminamos a reunião e escutei ela falando, não, porque eu estava em reunião e agora eu vou começar a trabalhar. Então, ou seja, aquela reunião para a gente definir o que ia ter que ser feito na empresa pensando no prazo, entre aspas, não era trabalho, era uma reunião. E depois você percebe, conforme as coisas vão acontecendo, que não. Então agora sim, hoje temos a reunião para falar do futuro da empresa. Eu acho que isso é um ponto que é um ponto sensível, né? Mas que mostra a mudança de mentalidade, né? Entre eu preciso resolver, eu preciso fazer. Não, agora é um tempo que eu preciso também trabalhar para pensar no futuro da empresa. E os funcionários também, assim, teve uma parte de resistência dos funcionários também grande, né? Porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Como assim, de repente, eu tenho que preencher um papel de recebimento de mercadoria? É tão simples, é só eu pegar e guardar, né? Eu posso lá colocar a caixa, não é assim, faço assim? Não, né? Então, eles no começo, assim, ficaram um pouco receosos, mas depois eles foram entendendo que, durante as reuniões que a gente fazia, as reuniões mensais com os gerentes, e eu dizia, não adianta eu falar, comunicar aqui para vocês, e vocês não comunicarem para a equipe. A equipe tem que entender qual é o rumo da empresa. E a gente reforçava muito isso, né? Que foi um trabalho feito com muitas pessoas, né? E que isso só ia surtir efeito se todos abraçassem a ideia, né? Então essa minha proximidade com eles também fez com que eles, de novo, com o respeito que eles tinham pela empresa e pelo que eu estava falando, eles falaram, não, então tá bom. Eu falei, gente, agora é hora de dar as mãos e caminhar no sentido, olhando para frente, não vamos mais olhar para trás, é daqui para frente, né? E respondeu os porquês, né? Por que tem que ser assim? Porque tem que ser, por quê? Porque é assim, aí você explica, né? E mostrar o ganho, né? Exato. Porque às vezes não é por maldade, é por não entender o todo, né? Exato. Às vezes a pessoa tá só ali pensando, eu preciso retirar aquilo do caminhão e guardar ali no estoque, né? Mas a gente tem a preocupação de controle de validade. Ter um rastreio, fazer, né? Rastrear. Você imagina quando a gente lançou o serviço Zap da Carne, né? Que é o serviço de entrega pelo WhatsApp. Não, mas agora eu tenho que conferir o que o balconista separa, a caixa tem que conferir, tem que lacrar. Mas por que eu tenho que conferir, tem que lacrar? Sim, porque imagina, o motorqueiro vai chegar na casa do cliente se tiver alguma coisa errada. Sim. Ele vai ter que voltar e vai deixar o cliente insatisfeito. Entendi. Entender, e o custo, né, que você vai ter de motoqueiro ir, voltar. E a despesa, vai cair na loja. Não, vai cair na loja. Então, é a conscientização. A conscientização das pessoas e... Envolver, né, as pessoas. Acho que o envolvimento deles também com o processo, né, é importante. Eles estarem envolvidos naquilo, saber onde a gente vai chegar e que eles fazem parte. Para que aquilo dê certo, eles precisam estar juntos, né? E o interessante desse processo todo é que, assim, a gente não fez modificação de pessoas. A gente não teve demissões, não tivemos contratações, foi com o mesmo time. Então, assim, logo no começo, quando eu comecei a ouvir os funcionários para ver o que eles achavam da empresa, ficou claro que existia uma cultura assim, eles respeitavam muito a família, né, dos líderes, eles sempre exaltavam o respeito que a família tinha por eles. Então, sabe aquele time que você percebe que, olha, qualquer mudança que tiver que acontecer, eles vão fazer parte, né? Então isso foi um ponto, por isso que eu digo, o pontapé inicial é entender a cultura da empresa, ouvir as pessoas. E a cultura, né, pode até estar escrita em algum lugar, mas não é no dia a dia, né? É ouvindo as pessoas, né, no chão de fábrica ali que a gente descobre ela, né? Eu lembro que o dia que eu apresentei o relatório, né, dessa entrevista dos focus groups que a gente fez com os funcionários, com o açougueiro, com as caixas, com os gerentes das lojas, né? Que eu contei para a mãe dela qual tinha sido o resultado, que eles falavam tão bem dela, que ela até se emocionou aquele dia na sala. Só. Então, assim, é o resultado do meu trabalho, né? Anos e anos implantando uma semente que eu não sabia que era tão percebida. Não, e eu vejo que as provocações que você fez, né, reverberam até hoje lá, né,
né, nas práticas, né, e nas políticas deles. Agora tem a resposta do Google Business, né, do Google Meu Negócio. Chegou uma avaliação boa, o gerente da loja, olha, chegou uma avaliação boa. Então, ou seja, a questão da mídia digital, como eu falei, é uma consequência, né? E hoje faz parte da vida deles. Eles produzem vídeos, TikTok, os próprios fogueiros. Que legal. Muito bom. Gente, para finalizar, eu vou pedir, Andresa, que você deixe uma mensagem para os nossos, para as pessoas que estão nos acompanhando, os nossos espectadores, que muitos, né, devem ter uma condição ou muito parecida com a sua, de estar inseridos em um contexto de empresas familiares, ou muitas vezes estão iniciando um negócio, né, e querem ter aí o sucesso que seu pai e sua mãe tiveram. Então, deixe uma mensagem para eles, né, do que você gostaria de oferecer, né, como a partir da sua experiência. Bom, eu queria dizer que, principal, comece direito. Comece fazendo as coisas buscando informação, não faça de qualquer jeito, não comece um negócio, vou começar, de que jeito? Não, busque informação, tem tantos, assim, empresas, pessoas, órgãos regulamentadores de negócios que você pode buscar. Busque informação, comece direito, faz um planejamento, tenha uma meta, saiba onde você quer chegar, né? Se você já tiver com um negócio, busque ajuda antes de você precisar, né? Estrutura, profissionalize o seu negócio, porque por menor que ele seja, é importante que você saiba que é necessário ter uma empresa profissional, né? Mesmo que tenha 2 caixinhas, né? Uma caixinha de um sócio, o outro, que sejam 2 pessoas, mas diga qual que é a responsabilidade de cada um, para que depois esse negócio não se dissolva, que o negócio dê certo e que seja uma coisa que já comece bacana, né? De uma forma profissional, direito. E é tão simples, né? É só buscar ajuda, procurar informação, né? E não simplesmente começar um negócio de qualquer jeito, né? E sempre buscar essa profissionalização, acho que é a chave do negócio. E buscar ajuda externa, que eu acho bem bacana. Sem dúvida, sem dúvida. E você, consultor, quer acrescentar alguma coisa? Na verdade, assim, acho que eu vou complementar um pouco do que a Andresa falou. Primeiro, estude. Você pode saber, o dono de uma empresa familiar, uma empresa pequena, ele pode conhecer muito o negócio dele, mas ele não conhece o que vai acontecer, né? Então, assim, pense no seu negócio de 2 e 3 anos para frente. Mas eu não tenho tempo hoje. Arruma esse tempo. Tem que ter um tempo para pensar no futuro do teu negócio. Isso é muito importante. Acabou o momento que as pessoas vivem dentro da empresa. Ele tem que viver o mercado, ele tem que visitar a feira, ele tem que fazer o network dele, ele tem que conversar com pessoas, ele tem que buscar concorrentes, empresas que trabalham no mesmo segmento, mas em outras, conversar com o fornecedor, conversar com o cliente, se informe, esteja antenado, saiba o que vai acontecer. E o segundo se você perceber que não tem, quando você chegar a pensar que não tem mais um caminho, olha, eu não sei mais para onde ir, busque a ajuda de um profissional. Busque a ajuda de um profissional que você confie, que seja competente, que você estude o histórico desse profissional, mas não veja esse profissional como uma pessoa que está vindo te incomodar. Mas veja esse profissional como está vindo uma pessoa que está vindo para te ajudar, para realmente mudar e dar uma vida longa para o seu negócio. Muito bom, muito bom. Alexandre, Andresa, só tenho a agradecê-los, muito obrigado. Vocês acham que contribuíram muito para a nossa audiência entender, né, toda essa dinâmica. Essa série tem esse objetivo de trazer casos, né, histórias reais e pessoais, né, que sejam inspiradoras. E eu não tenho dúvida que a história da sua família foi muito inspiradora. Tá? A vocês aí da audiência, muito obrigado. Esse foi o episódio Estruturação de uma Empresa Familiar de Varejo de Carnes, que faz parte da série Vivendo e Aprendendo, Essa é a Minha História. Em breve teremos novos episódios aqui no canal. Muito obrigado.